paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem, galerinha do bem? Seja bem-vindo para mais um Papo Reto. Eu sou a Lê Oliveira e você está no meu canal Papo Reto. Gostaria, antes de tudo, a convidar você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e dar aquele super like para estar nos ajudando aí a crescer, para que o nosso canal seja divulgado para outras pessoas que, como você, também gostam da mensagem do Evangelho. Amém? Bom, o tema de hoje que nós iremos trabalhar é a respeito dos 7 pecados capitais. Isso mesmo. Outrora eu já havia gravado um outro vídeo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você corre lá, acessa, assiste e corre para cá para continuar assistindo com a gente. O primeiro vídeo que eu fiz foi a respeito da preguiça. Isso mesmo. E esse vídeo de hoje ele é relacionado a respeito da avareza. Hoje nós vamos trabalhar a respeito do amor ao dinheiro, como anda a nossa sociedade nos dias de hoje, o que a gente pode fazer para melhorar. E por que eu escolhi os 7 pecados capitais? Vamos entender por que eu escolhi esse tema para trabalhar juntamente com você nessa série de estudos? Bom, chama seus amigos, chama seus parentes e bora pro vídeo sem mais delongas. Bom, no século VI havia um papa chamado Gregório Magno. Tomando por base as epístolas do apóstolo Paulo, ele agora vai criar uma regrinha básica que ele chamou de 7 pecados capitais. Por que os 7 pecados capitais? Porque através desses pecados se derivaram todos os outros. Vamos entender qual é o significado da palavra pecados capitais? Bom, a palavra capital do latim significa caput, se deriva dessa palavra caput e significa líder, significa chefe, significa cabeça, ou seja, 7 pecados capitais são 7 pecados principais, são 7 pecados líderes de todos os outros que são mencionados. E junto desse estudo eu quero convidar você para entender juntamente comigo o que esses 7 pecados capitais, me perdoem, querem dizer dentro da visão bíblica. Vamos aprender juntos. Então, aprende comigo, compartilhe com seus amigos, divulga esse vídeo e ajuda o nosso canal a crescer, porque você é meu convidado todo especial. Amém? Bom, vamos estar trabalhando aqui a respeito hoje da avareza. E o texto base que eu gostaria de estar começando esse vídeo se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 24. Se você se encontra aí com a sua Bíblia, eu te convido, pega ela, abre ela e vamos aprender a palavra de Deus junto, porque não tem coisa melhor do que a gente aprender junto. Amém? Bom, vamos dizer o que o texto bíblico nos diz? Mateus, no capítulo 6 e no versículo 24, vai dizer o seguinte: nenhum homem pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos entender qual o significado da palavra Mamon? Bom, para os irmãos entenderem, Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riquezas materiais ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Aqui nós podemos ver o Senhor Jesus advertindo seus discípulos, advertindo a multidão, que nós não podemos servir a 2 senhores, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon. É interessante a gente ver que a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto, o Senhor Jesus está nos dizendo o quê? Que nós não devemos botar o nosso coração e amar o dinheiro, mas nós devemos buscar o reino. E o reino não é comida, não é bebida, mas o reino, ele é justiça, ele é longanimidade, ele é algo que o dinheiro não pode comprar. Eu sei que tem muitos dos irmãos que estão me ouvindo essa mensagem aqui agora e que tem o sonho de ter uma casa, que tem o sonho de conquistar um bom emprego, de ter dinheiro para comprar aquele carro dos sonhos.
Veja bem, isso não é pecado. Pecado é quando você deixa isso enraizar dentro do seu coração, tirando o lugar que pertence somente a Deus. Aí se torna pecado. Vamos entender o que os textos bíblicos vão nos dizer a respeito deste tema? Eu convido você, vem comigo para a gente aprender junto, compartilhe esta mensagem com seus amigos, para que fique bem claro o que a Bíblia vai dizer a respeito desses 7 pecados capitais. Lembrando a você que essa é uma série de estudos e nós estamos no segundo estudo com o tema avareza, amém? Bom, se você ainda continua com a sua Bíblia aí, gostaria que você abrisse comigo em 1 Timóteo, no capítulo 6 e versículo 10. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha que forte o que Timóteo vai nos dizer, o que o livro de Timóteo vai nos dizer a respeito do dinheiro, a respeito de coisas materiais. Os homens foram tão perversos que eles começaram a cobiçar o dinheiro. A coisa foi tão feia, meus irmãos, que muitos homens se desviaram da fé por causa da cobiça. Muitas pessoas têm perdido a sua vida espiritual com Deus porque têm cobiçado outras coisas que não são do reino. As pessoas não querem buscar o reino, não querem buscar as coisas que são de cima. E o apóstolo Paulo vai nos dizer isso: buscai as coisas que são de cima. Mas as pessoas estão tão vidradas com a modernidade, com a tecnologia, elas estão tão vidradas com cada coisa nova que tem acontecido, que as pessoas têm postado numa TV, numa rede social, que elas têm esquecido do que realmente importa. E muitas delas têm morrido na fé. Como anda a sua fé com Deus? Se esse é um tema que está tocando você, eu quero que você saiba que isso não é uma afronta. Isso é um confronto. Por quê? Porque a Bíblia ela nos confronta. Mas é ruim esse confronto? É ruim? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, quando a Bíblia nos confronta em algum tema acerca de algum assunto, é porque Deus quer que nós tenhamos mudança. Porque quando a gente aceita Cristo como nosso único e suficiente Salvador, há uma transformação. E é por isso que em Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 12, vai dizer assim: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então quem tem uma verdadeira mente renovada na presença de Deus não conforma com o mundo, não entra no sistema do mundo, não vive que nem o mundo, não coloca o seu coração nas coisas do mundo. Isso inclui também o dinheiro, porque como já foi dito em 1 Timóteo no capítulo 6 e no versículo 10, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você coloca o seu coração nele e nas coisas que ele pode comprar. Mas não é isso que Deus preparou para você. Se essa palavra está te tocando, saiba que Deus está falando com você, porque Ele quer que você tenha uma verdadeira, uma genuína mudança de vida. Amém? Vamos para o próximo tópico, ver o que a palavra de Deus também vai nos dizer. Amém? Bom, o nosso próximo tópico se encontra em Jeremias, no capítulo 8 e no versículo 10. Se você aí está com a sua Bíblia, abre aí para a gente conferir o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito deste tema. Bom, Jeremias, no capítulo 8 e versículo 10, nos diz assim: portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta, escute isso, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Olha que coisa, meus irmãos, que forte isso. Você viu, irmãos, a gente percebe aqui no texto de Jeremias que o Senhor escolhe o seu povo, que o Senhor escolhe o povo de Israel para o servir. Mas o povo agora começa a colocar o seu coração na avareza, começa a cobiçar, começa a fazer coisas por dinheiro. E Deus agora está dizendo para eles: olha, eu vou dar os seus bens, todas as suas posses a novas pessoas que não fazem isso por avareza, por amor ao dinheiro, por amor a bens materiais, mas que façam por amor a mim. Qual é o nosso primeiro mandamento, meus irmãos? Vocês se lembram?
amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós vamos ver aqui que o povo de Israel estava amando mais ao dinheiro do que ao Senhor. Lembra o texto que nós lemos em Mateus no capítulo 6 e versículo 24? Não podeis servir a dois senhores. E aqui o povo de Israel já estava querendo se desviar, achando que podia adorar a um outro Deus. Que Deus era esse? O dinheiro. O Deus que eles mesmos levantaram dentro de si. E agora o Senhor está dando mais uma chance a eles, usando o profeta, dizendo, olha, eu vou dar as suas posses a outras pessoas, mas vocês ainda têm a chance de se arrependerem dentro de si e confessarem os seus pecados. Porque aquele, meu irmão, que confessa o seu pecado diante de Deus e os deixa, principalmente, não adianta só confessar, meu irmão, você tem que confessar o seu pecado e você tem que abandoná-los para que a misericórdia de Deus venha alcançar a tua vida. Então era isso que acontecia com eles, meus irmãos. Aí o Senhor vai ter que usar o vaso dele, o profeta Jeremias, para dar essa advertência a esse povo. A gente, meus irmãos, a gente perde tanta comunhão com Deus quando a gente coloca, não precisa ser o dinheiro, a partir do momento que você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, você se torna de uma certa forma alguém avarento, porque você ama mais aquilo do que a Deus. Não é pecado você ter posses, não é pecado você ter um bem, mas é pecado quando você deixa isso subir no seu coração. Quando você coloca essa coisa, esse bem material, até mesmo uma pessoa. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, gente. O feminicídio aumentando constantemente. Marido matando esposa. Pessoas um mata o outro porque acha que é dono daquela pessoa. Acha que aquela pessoa é sua posse. Não busca, muitas vezes, ter uma comunhão com Deus, busca libertação. E quando eu digo isso, eu não digo só no nosso meio secular, eu digo muitas vezes dentro das igrejas. Se a gente for olhar hoje, a igreja tem passado por tragédia, porque ela não tem sido muitas vezes bem alimentada, bem instruída na palavra de Deus. E muitas vezes não é só o dinheiro que ela coloca no lugar de Deus, muitas vezes ela coloca outras pessoas no lugar de Deus. Acha que aquela mulher vai preencher o vazio do meu coração, aquele homem vai me preencher. Não coloque ninguém no lugar de Deus. Existe uma frase que diz assim, que o homem ele tem um vazio do tamanho de Deus. Isso é verdade, irmãos. Você já parou para pensar quando você era do mundo? Quando você muitas vezes se sentia triste, se sentia esquecido, abandonado por todos, depois de ir pra balada, curtir com seus amigos, você chegava em casa, tinha um vazio e parecia que nada preenchia, bebida não preenchia, mulheres não preenchiam. E aí quando você aceitou Jesus, você descobriu quem era o dono desse vazio? Pois é, tem pessoas que ainda não entendem isso e elas ainda acham que podem ser donas de pessoas. Podem colocar o dinheiro, pode colocar objetos pessoais, podem colocar bens materiais, tomar o lugar de Deus. Não faça isso, meu irmão, foge disso e tenha comunhão com o Senhor Jesus, porque é isso que Ele quer com você, Ele quer ser o Senhor do teu coração. Em Apocalipse 3, e versículo 20, vai nos dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eis que eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que o Senhor quer é ser Senhor do seu coração, da sua vida, da sua alma. Ele ainda está batendo no coração de muitos, querendo que essa pessoa abra para que ele possa ceiar. O ato da ceia é um ato íntimo, é um ato de revelação, é onde você conta todos os teus segredos para Deus. E quando ele ouve, ele te limpa, ele te sara, ele te cura. Mas as pessoas têm abrido muitas vezes o coração para o dinheiro, têm abrido o coração para coisas que são banais, para coisas que vão ficar, porque o dia que você morrer, você não vai levar a tua riqueza para você. Você não vai levar para a sepultura aquela casa de $1 milhão que você conquistou. Você não vai levar para a sepultura aquele iate que você comprou. Você não vai levar para a sepultura aquele carro importado que você comprou. Aquela casa, aquela mansão linda, maravilhosa. Você não vai, tudo vai ficar. E se brincar, quando você morrer, sem mesmo antes de passar uma semana, é capaz de muitos dos seus familiares ainda brigarem por causa dos seus bens, não se importando com você que morreu, mas se importando com o que você deixou. Então, por favor, dê exemplo. Como eu acabei de dizer, não é pecado você ter bens, mas é pecado quando você coloca o seu coração nesses bens.
Saiba separar as coisas, saiba separar o que é de Deus e aquilo que é para ser seu. Tá entendendo, meu irmão? Então não coloque seu coração nessas coisas, porque quando você morrer, vai ser o acerto de contas entre você e Deus. E se o Senhor hoje pedir a tua alma, o que você tem para apresentar para Ele? Já parou para pensar, meus irmãos? Então é tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus. Não é tempo mais a gente ficar brincando. Ah, hoje eu sou cristão, amanhã eu não sou. Vamos parar com isso. Nós temos que tomar uma posição na presença de Deus. Ter uma atitude para que a gente venha ser luz para outras pessoas. Entende, meu irmão, a importância disso? Que muitas vezes você amar mais os bens materiais, amar mais o dinheiro, amar as riquezas deste mundo, acaba de alguma forma tomando o lugar que é de Deus. Não dê o seu coração a qualquer luxúria dessa vida, não dê o seu coração a qualquer avareza dessa vida, a qualquer cobiça de qualquer coisa. Mas entregue seu coração na mão de Deus, porque Ele saberá muito bem como cuidar dele para você. Amém? Vamos para o próximo tópico, que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 3, que diz assim: E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não se tardará a sentença, e a sua perdição não dormirá. Olha aí, irmãos, em 2 Pedro, mais uma advertência a respeito da avareza. E por causa de muitos amarem o dinheiro, os bens materiais, farão negócios com palavras fingidas, com falsidade. Já reparou o mundo que nós estamos vivendo hoje? Hoje as pessoas não estão valendo mais. Hoje o que vale é um bem material. Eu ouvi uma vez uma entrevista em que um homem dizia assim, meus irmãos, que hoje você compra um apartamento de $1 milhão, você compra. Mas você precisa, por exemplo, de um pintor para pintar o interior do seu apartamento e às vezes ele vai cobrar de você ali, vamos jogar por baixo aqui, uns R$ 1.600. E você ainda acha caro para ele pintar o seu apartamento de $1 milhão. Quer dizer, hoje os bens são mais valorizados do que as próprias pessoas. Você viu o mundo que nós estamos vivendo hoje? Que os bens valem mais do que as pessoas? Hoje você compra uma casa aí, vamos, R$ 200 mil. E aí você quer contratar um pintor para pintar, você quer contratar um pedreiro para trocar o piso para você. E aí de repente o pedreiro vai e estipula lá R$ 2.000 para trocar o piso. E você acha que é muito caro. Porque a gente hoje não consegue valorizar a pessoa. A gente valoriza o imóvel, a gente valoriza o automóvel, mas a gente não consegue valorizar a pessoa. Você consegue perceber a inversão de valores por amor ao dinheiro, por amor aos bens materiais, em que as pessoas muitas vezes têm colocado o seu coração? Então é tempo da gente parar para refletir um pouco. Será que eu estou andando por esse caminho? Será que em algum momento da minha vida eu não estou sendo um pouquinho avarento? É uma coisa a gente se pensar, não é, meu irmão? Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele jaz do maligno. Mas nós que queremos ser salvos, que queremos nos encontrar com o Senhor Jesus, com o Senhor Cristo, nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz desse mundo. E eu não vou ser luz se eu tiver mais amor ao dinheiro do que às pessoas. O segundo mandamento vai dizer o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como que eu vou amar o meu próximo se o meu coração ama mais o dinheiro? Eu não amo nem a mim, mas eu amo o dinheiro. Tem pessoas, perceba isso. Existem pessoas que trabalham de domingo a domingo, ela não se importa em ficar sem folga, ela não se importa em ficar sem férias. O que importa para ela é ganhar dinheiro. E muitas pessoas trabalham o dia inteiro, por exemplo, trabalham 12 horas para ganhar R$ 60. Ou às vezes até menos. E aí você acha que um absurdo, o que a gente não consegue entender muitas vezes é que essa pessoa, de alguma forma, ela está sendo avarenta, porque ela quer acumular dinheiro. Não importa a quantidade que eu estou ganhando, importa que eu estou ganhando. E para isso você sacrifica a sua vida, você sacrifica a saúde. E eu conheço pessoas que são assim, que sacrificam o seu tempo com a família, que sacrificam o seu lazer, que sacrificam muitas vezes a sua comunhão, em ir para o culto, em adorar a Deus, em ir para uma missa, para poder ficar ali trabalhando, para poder acumular riquezas. Aí eu falo,
Que proveito vai ter isso? E se você morrer hoje de um infarto? Se você cair duro no chão, o que você conquistou você vai levar? De maneira nenhuma. Vai ficar para os seus familiares brigarem por esses bens aqui na terra. E a gente sabe que existem muitas pessoas que brigam por causa de bens materiais na justiça. Assim que um familiar morre, a pessoa nem se importa em passar o luto, em chorar por aquela vida perdida, mas ela quer saber somente dos bens que aquela pessoa deixou. Então o mundo que nós estamos vivendo hoje está uma inversão de valores muito grande. Nós precisamos acabar com isso. Como que a gente acaba com isso? Entregando a nossa vida e o nosso coração para o Senhor Deus, para que Ele venha mudar, porque a mudança o homem não consegue sozinho. Ele precisa de uma ajuda. E quem é essa ajuda é o Senhor nosso Deus. A Bíblia vai dizer assim, que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Se ele nos convence, é porque ele tem o poder de nos transformar. Então, se você ainda não entregou sua vida para Cristo, faça uma oração aí agora onde você está e deixa Deus trabalhar na sua vida. A mudança, ela não acontece do dia para a noite. Se Deus quiser fazer, Ele faz, mas a gente sabe que ela não acontece do dia para a noite. Então leve o tempo que levar. Eu quero apenas que você tenha aquela convicção: eu quero mudança para minha vida. Porque se você quiser, o Senhor Deus também vai querer e Ele vai te ajudar. Amém? Bom, vamos para o próximo tópico, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 21 e 22, que vai nos dizer assim: E disse-lhes Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro nos céus. E vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. No versículo 23 e 24 diz: Jesus disse aos seus discípulos: Na verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, referindo-se ao avarento. Então, com esse texto, eu encerro o nosso estudo de hoje. Não tem mais clareza do que nesse texto aqui, no Evangelho de Mateus, meus irmãos, no capítulo 19, versículo 21, 22, 23 e 24. Quando um jovem que conhecia todos os mandamentos, desde que era mais moço, desde que era criança, vai ter com Jesus para segui-lo. Porque ele achava que ele estava pronto, ele achava assim: não, desde criança eu estudo a Torá, eu estudo tudo e eu sei de tudo, e agora, como eu pratico tudo, eu preciso agora seguir Jesus. Achando ele que ia conseguir, se achega e tem um diálogo com Cristo. E o Senhor Jesus agora vai dizer para ele: olha, você pratica todos os mandamentos? Sim, Senhor, desde que eu era criança. E aí Jesus agora vai dizer para ele: olha, ainda te falta uma coisa. Talvez aquele jovem abismado olha para Jesus e fala: mas o que será que me falta? E aí Jesus olha para ele e fala: olha, vai, vende o que tens, reparte aos pobres, vem e segue-me. Aí esse jovem realmente se revelou o que estava no coração dele. Nós podemos ver, irmãos, que o dinheiro estava enraizado no coração daquele jovem. Porque ele colocou o dinheiro. A verdadeira intenção dele não era simplesmente seguir a Cristo por amor, para poder ajudar, para poder servir. Porque quando Cristo levanta os seus discípulos, Cristo está ensinando os seus discípulos a servirem no reino. E aquele jovem não estava preparado para servir no reino. Quando alguém está preparado para servir no reino, meus irmãos, as pessoas não têm tempo ruim. As pessoas às vezes arrancam do que elas têm para poder doar para a obra de Deus. E eu não estou dizendo em questão de dinheiro, não. Muitas pessoas, quando estão a serviço do reino, elas doam o seu tempo para a obra. Às vezes precisa fazer um evangelismo, às vezes precisa fazer uma entrega de alimento no meio da noite para os moradores de rua, e a pessoa está lá disponível. Às vezes as pessoas arrancam do bolso delas para comprar alimento, mantimento, e não se vangloriam por isso. Não se vangloriam por querer status, por querer nada. Pelo contrário, elas estão ali para servir. E aquele jovem não estava preparado para servir, porque faltava a ele deixar de amar o dinheiro.
Jesus não queria que ele ficasse pobre, doando todo o dinheiro que ele tinha. Não, Jesus não era isso a intenção de Cristo. A intenção do Senhor era conhecer o coração daquele jovem. Quando Jesus faz essa jogada, olha, vai, vende o que tem, reparte aos pobres. Jesus não queria que ele ficasse pobre, que ele virasse um morador de rua, não. Jesus queria conhecer o que ele tinha dentro do coração dele. Tá vendo como muitas vezes a palavra de Deus, ela nos confronta? Mas esse confronto não é para nos matar, mas é para trazer mudança na nossa vida. E muitas vezes é para nos trazer livramentos na nossa vida. Muitas vezes é para trazer até mesmo salvação para as nossas almas. Mas aquele jovem tinha o dinheiro no coração dele. E quando Jesus mostra isso para ele, a palavra que o Senhor Jesus lançou na vida daquele jovem foi como um espelho. Pegou a palavra, mostrou para ele e falou, olha, você está errando nisso. E se você continuar por esse caminho, você não vai entrar no céu. Porque nós não podemos amar as coisas deste mundo. E aí Jesus agora no versículo 23 e 24 vai dizer para os seus discípulos, olha, dificilmente um rico entrará no reino do céu. E quando Jesus vai dizer que dificilmente um rico entrará no reino do céu, não é que Jesus está dizendo, todo mundo que tem dinheiro vai ficar de fora. Não, Jesus estava dizendo isso para quem é rico, mas coloca o dinheiro acima de Deus, coloca o dinheiro acima da presença de Deus. Ama mais o dinheiro do que as próprias pessoas. Foi nesse sentido que Cristo quis dizer e quis advertir aquele jovem e estava dizendo isso agora para os seus discípulos. Existia sim pessoas que tinham dinheiro, que possuíam bens e que alcançaram graça e misericórdia da parte de Deus. Uma dessas pessoas era o publicano Zaqueu. Os publicanos daquela época ganhavam bem, meus irmãos. Ganhavam bem, tinham posses. E eles não deixaram de ser salvos por isso, mas havia diferença. A diferença é que eles não tinham amor ao dinheiro. Então, por favor, esse texto define tudo. Se você é alguém que se enquadra nessa palavra, você está vendo que de alguma forma você tem ainda o dinheiro no seu coração, ora a Deus, peça ajuda dele, meus irmãos. Existe uma frase que eu penso muito nela, e eu guardo muito ela, e eu trago muito ela para o meu dia, porque ela é constante, e ela é uma palavra que faz a gente refletir e pensar. É que é o seguinte, você pode até escolher viver sem Cristo, mas será duro para vós morrer sem Ele. É uma palavra de confronto, meus irmãos, porque é verdade. Você que tem o mesmo pensamento que eu, que acredita no céu e no inferno, essa palavra é para quem acredita. Se você não acredita, eu te respeito, mas essa palavra é para quem acredita. Se você, como eu, acredita que o céu existe, mas o inferno também, imagina aí você que tem amor a bens materiais, que tem amor a riquezas, que tem amor ao dinheiro e não consegue amar o teu próximo. Como será você fora do reino de Deus? Já parou para pensar? Às vezes eu reflito comigo, poxa Deus, me muda, me transforma, porque eu não quero ir para o inferno. O inferno é cruel, é terrível. Às vezes a gente passa algumas situações tão difíceis na terra, situações que às vezes a gente acha assim, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. Mas pela graça de Deus Ele nos dá força, Ele nos fortalece. Agora você já imaginou você viver no fogo do inferno para sempre e você não ter a esperança de que um dia vai sair de lá? Por conta de que você colocou seu coração nas coisas que não eram para pôr. Hoje é dia de tomar decisão. Tome a decisão de servir a Cristo e deixar de lado o mamon, deixar de lado o dinheiro, aos bens materiais. Se você tem essa dificuldade, ore a Deus, porque Deus ele tem poder para fazer uma grande obra no seu coração. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil para ninguém. Mas se isso é o mal que te afasta de Deus, lança fora. A Bíblia diz isso, a Bíblia fala, olha, se o seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Eu sei que não é fácil arrancar fora algumas coisas que nos afastam de Deus, mas é necessário, é renúncia. O reino do céu, ele ainda continua sendo tomado à força. E se assim como eu, você tem o desejo de morar no céu, de encontrar com Cristo e de ceiar com Ele um dia, essa palavra é para você. Essa palavra é para você ter uma mudança de vida. Essa palavra é para você pedir ajuda para Ele. Falar, Deus, está difícil, mas eu quero a sua ajuda porque eu creio que eu vou sair dessa. Eu creio que não é fácil, mas eu estou me esforçando. Eu quero me esforçar para eu conseguir herdar o reino. Que o Senhor, que é aquele que vencer, meus irmãos, terá heranças, terá galardão.
É só você ler em Apocalipse e você vai entender as heranças que nós teremos se nós vencermos. Se você recebeu essa palavra, que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia de hoje. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Continue assistindo os vídeos do canal Papo Reto. Indica aí para os seus amigos. Não esquece da gente não. E por favor, mete o dedo nesse like aí para ajudar o canal a crescer e ele ser divulgado para outras pessoas que também precisam ser ministradas pela palavra de Deus. Que Jesus te abençoe grandemente. Um forte abraço da Lê Oliveira para você. Fique com Deus e a paz do Senhor!